Uma das grandes verdades sobre a arte é que ela está sempre aberta à interpretação. Mas você sabia que alguns dos artistas mais famosos do mundo colocaram intencionalmente mensagens secretas em suas pinturas, seja para desafiar o público ou revelar algo sobre si mesmos? E que centenas de anos depois, graças aos avanços da tecnologia, muitas dessas mensagens secretas estão sendo descobertas pela primeira vez? Eu sou Rayane Rocha e no Universo Revelado de hoje iremos conhecer as 5 obras de arte que escondem segredos bizarros. Número 1. A Madonna com o Menino e San Giovannino, de Domenico Ghirlandaio. Embora o pintor renascentista italiano Domenico Ghirlandaio tenha pintado a Madonna com o Menino e San Giovannino no século XV e essa tela não seja tão popular como as outras, esta obra de arte aparentemente comum esconde em particular um mistério bizarro que deixa todos perplexos até hoje. Isso porque a pintura que retrata Maria com Jesus foi pintada lá na época do Renascimento, onde ninguém jamais poderia imaginar que algum dia aviões ou helicópteros existiriam. No entanto, se a gente analisar bem a imagem, a gente vai conseguir ver que perto do ombro esquerdo de Maria há uma espécie de aeronave reluzente toda feita em detalhes. E logo abaixo dela existe a figura de um homem que olha para o céu com a mão levada aos olhos, como se ele forçasse a vista para enxergar melhor o objeto voador. Não surpreendentemente, a pintura tem intrigado os entusiastas de OVNIs há séculos, e embora não haja um acordo sobre a natureza do objeto, não há dúvida de que sua presença torna essa pintura medieval fascinante e bizarra. Número 2. Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Sem dúvidas você já ouviu falar de várias teorias sobre esse quadro, não é mesmo? Bom, a pintura mais famosa do mundo e objeto de intrigas sem fim deu origem a um número incontável de especulações. Além do enigma do sorriso dela, que é tecnicamente indecifrável, há o enigma de quem seria a mulher na tela. Em primeiro lugar, há algumas teorias de que ela está grávida, por conta da forma como seus braços estão posicionados sobre a barriga e o véu que está em torno dos seus ombros, que era frequentemente usado por mulheres grávidas durante o Renascimento italiano. Para alguns, ela seria uma prostituta, para outros, a modelo Felisa Gherardini, a esposa de um comerciante italiano. Mas ainda há quem acredite que, na verdade, Mona Lisa não era mulher coisa nenhuma, mas sim o próprio Leonardo da Vinci, que se pintou em versão feminina. Além dessa teoria, ainda há outro segredo que tem tirado o sono de diversos estudiosos de arte, já que em 2010, Vincenzo Silvano, um professor autorizado, analisou a Mona Lisa no Museu do Louvre em Paris e descobriu que dentro dos olhos dela haviam números e letras escritos. No olho esquerdo foram encontradas as letras L e V, que possivelmente representam as iniciais do nome de Leonardo. Já no olho direito, ele encontrou as letras B e S, e também C e E, que talvez fizessem referência às iniciais do nome da modelo. Sobre isso, Vicente acredita que o S pode se referir a uma mulher da dinastia Sforza que governou Milão por muitos anos. Além dessas letras, o professor também encontrou os números 1, 4 e 9, seguido de um quarto número que está bem apagado, o que faz com que os pesquisadores acreditem que Da Vinci pintou a tela na década de 1490, no período em que ele estava vivendo em Milão, reforçando assim a ideia de que talvez ele tenha usado como modelo uma mulher da corte de Ludovico Sforza, o duque de Milão da época. Número 3. A Criação de Adão, de Michelangelo. Pintada no teto da Capela Sistina, a obra que retrata Deus tocando o dedo de Adão é sem dúvidas uma das obras mais famosas do pintor Michelangelo. Por causa de sua riqueza de detalhes e mistérios, ela já foi reproduzida diversas vezes no mundo inteiro. Mas o que pouca gente havia percebido é que existe uma mensagem subliminar, quase explícita nessa obra. Muitos sabem que Michelangelo foi um artista, arquiteto e escultor incrível. No entanto, poucas pessoas sabem que ele também era um profundo conhecedor da anatomia humana. Segundo alguns historiadores, quando ele tinha 17 anos de idade, ele começou a dissecar cadáveres escondidos que estavam enterrados no cemitério que ficava nos fundos da igreja. Tudo isso, é claro, em nome da obsessão perfeccionista que ele tinha com suas obras, já que com os esboços anatômicos ele conseguiria trazer mais realismo às suas pinturas. Mas o que será que há de tão escondido nessa obra? Bem, alguns estudiosos apontam que Deus está nitidamente inserido dentro do cérebro humano. Os detalhes desse cérebro são tão ricos que, para os críticos,
É mais absurdo acreditar que o desenho surgiu por alguma coincidência do que simplesmente aceitar que Michelangelo, como o gênio que ele realmente era, fez tudo isso de propósito. Para vocês terem ideia, a estrutura do desenho tem, por exemplo, a forma exata do cerebelo, quiasma óptico e a glândula pituitária. E o mais interessante é que essa faixa verde, que foi feita aparentemente sem nenhum objetivo, é do formato exato da artéria vertebral e está no local certinho que se encaixa essa artéria. Agora, o porquê de Michelangelo ter feito isso continua sendo um grande mistério, mas muitos estudiosos interpretam que o artista quis passar uma mensagem de que, como o cérebro humano é a própria representação da racionalidade e Deus estaria inserido dentro dele, na criação de Adão, Deus seria, de certa forma, apenas o fruto da imaginação humana. Número 4. A decapitação de João Batista, de Caravaggio. A obra de Caravaggio é caracteristicamente sombria, não apenas na composição, mas no assunto. Aqui, o mestre barroco italiano retrata João Batista morto na rua como um homem comum. Caravaggio completou a pintura em 1608 e muitos sabem que 2 anos antes ele havia assassinado um homem chamado Ranuccio Tomassoni em Roma por alguma razão misteriosa. Depois disso, Caravaggio fugiu para Malta, onde a decapitação de João Batista foi encomendada como um retábulo, uma obra que ficaria em cima de um altar. E anos mais tarde, após sua restauração, em meados do século XX, a assinatura do artista foi encontrada dentro do que seria o sangue de João Batista. E até aí tudo bem, já que é muito comum encontrar a assinatura dos artistas em suas obras. Mas o mais estranho de tudo é que Caravaggio nunca assinava suas obras, e essa foi a única que ele assinou. Por causa disso, os estudiosos desde então se questionam se essa foi a maneira que Caravaggio encontrou para assinar e confessar o seu próprio crime. Número 5. A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. É verdade que a pintura original, A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, sempre fascinou pessoas de todo o mundo, especialmente se olharmos para as muitas conspirações e teorias que surgem sobre ela de vez em quando. Mas existem pesquisas renomadas sobre as possíveis mensagens subliminares existentes nela, e é por isso que em 2007, um músico italiano, em conjunto com alguns estudiosos, afirmaram terem encontrado notas musicais na pintura. Ou seja, segundo eles, Da Vinci, que também dominava a área da música, teria escondido notas musicais nos pães e nas mãos dos apóstolos dentro da pintura, distribuídas de trás para a frente. Agora, o que mais impressiona e dá sentido a essa teoria é que Leonardo da Vinci sempre escrevia suas músicas de trás para frente, e as notas realmente se formam em uma bela composição melodiosa de 40 segundos quando tocadas de trás para frente, seguindo o estilo da escrita do próprio pintor. E embora essa teoria não possa ser confirmada, já que Da Vinci não pode nos contar qual foi a sua verdadeira intenção ao pintar a tela, muitos acreditam que essa teoria seja realmente plausível, especialmente porque Da Vinci era um excelente músico e seria praticamente impossível uma melodia como essa se formar assim aleatoriamente. E como eu sei que provavelmente vocês ficaram curiosos para saber que música é essa, eu deixei aqui no box de informação o link para que vocês possam ouvir um pedacinho dessa música que foi disponibilizada pelos estudiosos que apoiam essa teoria. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para conhecer outras curiosidades como essa. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!